Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e hoje a gente vai para a nossa segunda aula de Ciência de Dados para Apostadores, onde a gente vai estudar o NumPy e o Matplotlib. Se você gosta de vídeos com essa temática, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue comigo nesse vídeo. Vamos lá, inicialmente o que é o NumPy? O NumPy significa Numerical Python. É uma das bibliotecas do Python que consistem em objetos chamados arrays, ou em português as matrizes. E essas matrizes elas são multidimensionais. Se a gente tem uma variável escalar, ela é uma matriz 1 por 1. Normalmente a gente trabalha com vetores, que são matrizes linha, ou matrizes mais complexas. E uma das facilidades de utilizar o NumPy é que essa biblioteca ela vem com várias rotinas prontas para a gente processar essas matrizes. E isso ajuda os programadores a executar facilmente cálculos numéricos. Com que objetivo? Criar um modelo de machine learning, realizar trabalhos de processamento de imagem, computação gráfica, ou simplesmente as tarefas matemáticas como base. Para a gente utilizar o NumPy, se você está utilizando o Python no seu computador, em algum outro editor, provavelmente você vai ter que instalar. Se você utiliza o Jupyter ou o Google Colab, ele já vem pré-instalado. A única coisa que você vai precisar fazer é importar o NumPy. Assim como a gente faz com o Pandas, a gente dá um alias para ele, a gente dá um apelido. Ao invés da gente toda a vida chamar NumPy, a gente chama ele através da sigla NP. Então, a gente vai importar o NumPy chamando ele pelo apelido NP. Para a gente começar a fazer as nossas análises, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar 3 listas. A minha primeira lista vai ser uma lista que eu chamei de aposta, onde eu fiz 5 apostas. Back home, BTTS, over 2,5, back away e over 0.5 HT. Aqui eu coloquei as odds relativas a cada uma dessas apostas. No back home, eu entrei com a odd de 1,80, no BTTS com a odd de 2,20, no over 2,5 com a odd de 1,65, no back away com a odd de 2,40 e no over 0.5 HT com a odd de 1,54. Em cada uma dessas apostas eu entrei com a stake de R$100. Então eu vou criar essas 3 listas para a gente fazer as nossas análises. Primeira coisa que eu quero fazer é a média do jeito normal, né? Do jeito tradicional. Como é que a gente faz a média? A gente soma todos os valores, então eu quero calcular a média das odds. Vou somar esses 5 valores e vou dividir por 5, que é o número de valores que a gente tem. Então, criei esse comando, criei a variável média odds, que vai ser a soma das odds dividido pelo comprimento da lista odds. Então vamos executar. Se a gente pedir para ele imprimir, print odd média igual, aí coloquei vírgula e a variável média odds. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai imprimir esse texto e depois o valor que está alocado dentro da variável média odds. Vamos executar e ele está aí, calculou a odd média. Então esse é o jeito convencional. A gente soma todos os valores e divide pelo número de valores. Utilizando o NumPy, como é que a gente faria? Bem simples. Para a gente utilizar o NumPy, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar ele, então eu utilizo o comando np para chamar o NumPy e eu utilizo o comando min e digo qual é a variável que eu quero calcular a média. Simplesmente isso. Quando a gente executar e pedir para ele imprimir, ele vai dar exatamente o mesmo valor. Então eu não preciso mais somar as variáveis e depois descobrir o comprimento dela para dividir, para calcular a média. O NumPy eu simplesmente escrevo np.min e aí a gente encontra o valor da média. Professor Leandro, como é que a gente vai saber quais são os comandos? Dentro da documentação do NumPy, você tem todos os comandos possíveis.
Então vamos lá para o próximo. Nosso próximo vai ser o desvio padrão. A gente poderia montar a fórmula aqui, mas dá muito trabalho, vamos direto para o NumPy. Então, como é que a gente faz? Desvio padrão das odds vai ser o quê? Vou chamar o NumPy, np.std. O std é o Standard Deviation, né? O desvio padrão. Então, vou calcular o desvio padrão das odds e vou pedir para ele imprimir o desvio padrão e colocando o valor que foi calculado. Vamos executar. Então, daí ele calculou rapidamente o desvio padrão das nossas odds. Nosso próximo passo vai ser calcular a variância, né? A variância, a gente vai chamar o NumPy, np, e vai utilizar o comando var, o comando var. Ele vai calcular a variância da variável que a gente colocar dentro do parênteses, no caso, odds. Então, eu vou executar. E aí ele calculou, além do desvio padrão, ele calculou a nossa variância. Se a gente quiser calcular a soma, né, é do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, utilizando o comando sum, só que dentro do NumPy, a gente chama o NumPy e utiliza o comando np.sum. Né? Então, chama o NumPy com np e o sum vai dar a soma das nossas odds. Vamos executar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa lista odd e vai somar todos esses 5 valores e vai apresentar o resultado, que é 9,59. Se eu quisesse fazer a soma acumulada, se a gente quiser fazer a soma acumulada, é simplesmente a gente, ao invés de utilizar o comando sum, a gente utiliza o comando com_sum, que é a soma acumulada. Quando a gente executa essa célula, ele mostra uma outra lista onde ele vai ter a soma acumulada. Esse 1.8 é a primeira odd. Aí ele vai pegar a primeira odd, que é 1.8, e vai somar com a segunda odd, que é 2.20, e vai ter como valor o 4. Aí ele vai pegar o 4 e vai somar com o 1.65, deu 5.65, e assim ele vai somando até chegar no último. Então aí a gente tem a soma acumulada das odds dentro da nossa lista. Aqui a gente colocou a odd e colocou a stake. Digamos que eu quisesse saber o resultado caso essas 5 apostas batam. O que a gente faz? A gente faz o somar produto, né? A gente vai multiplicar as listas da seguinte forma. Então, vou criar uma variável chamada lucro. E essa variável vai receber duas coisas. Vai receber a odds, que é a primeira lista que eu quero multiplicar, vezes a stake, que é a segunda lista que a gente quer multiplicar. Quando ele faz isso, ele simplesmente vai multiplicar 1.80 vezes 100, 2.20 vezes 100, 1.65 vezes 100, e aí a gente vai ter o nosso retorno total. Só que eu estou querendo calcular o nosso lucro. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai pegar o nosso retorno total, que vai ser o nosso somar produto, e vou botar menos a soma das stakes, que são 5 stakes de 100, que vai ser igual a 500. Então, somar produto vai dar 959, menos os 500 reais da stake, deu 459, que é o nosso lucro. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é o tipo das nossas variáveis. Eu falei que era uma lista, mas eu não mostrei. Então, tipo da variável odd é lista. Digamos que eu queira transformar essa odd em um vetor, né, para trabalhar de uma forma mais fácil ainda com o NumPy. Como é que a gente faz? Para a gente transformar uma lista num vetor, a gente utiliza o seguinte comando. A gente pega a nossa variável, chama o NumPy e utiliza o comando array. Abre parênteses e coloca a nossa lista aqui dentro. A minha matriz chamada odds vai ser numpy.array e aí a lista de odds. A minha matriz stake vai ser numpy.array
e as minhas stakes. Vamos executar e vou imprimir o tipo da variável odds. Então, a variável odds agora é uma matriz do NumPy. Por que eu fiz isso? Porque depois que a gente transforma a nossa lista numa matriz, para a gente executar as nossas operações matemáticas diretamente no NumPy, é muito mais fácil. Então, ó, já coloquei aqui as fórmulas que a gente vai utilizar. Então, quero calcular a média das odds. É só chamar odds.min. Quero calcular o desvio padrão das odds. É só chamar odds.std. Quero calcular a variância. É só chamar odds.var. Quero calcular a soma. É só chamar odds.sum. Quero calcular a soma acumulada. É só chamar odds.consum. Tá bom? Ele mostra o array. E até para a gente calcular o lucro é mais fácil, né? A gente pode colocar odds menos 1 e esse valor aqui eu multiplico pela stake. Então, temos aí o nosso lucro das apostas. A gente também pode criar uma matriz maior juntando várias listas. Então, ó, eu tenho aqui a primeira lista com as odds. Tenho aqui a segunda lista com as stakes. Vou criar uma matriz que vai ter 2 linhas e 5 colunas, formado pela união dessas duas listas. Então, como é que a gente faz isso? Vou criar uma variável chamada matriz, vou chamar o NumPy, vou utilizar o comando matrix e vou dizer qual é a variável que eu quero transformar em uma matriz. E aí eu peço para ele imprimir a matriz na tela. Então, criei a minha matriz. Essa matriz ela tem 2 linhas e 5 colunas. E aí a gente pode utilizar a nossa álgebra linear para fazer as análises que a gente quiser dentro dessa matriz. Então, sobre o NumPy, vou parar por aqui. Tem muito mais coisas que a gente pode estudar, mas aí vocês podem dar uma olhada na documentação do NumPy, tem muita informação boa lá. E vamos agora para o Matplotlib. E o que é o Matplotlib? Né? O Matplotlib é uma biblioteca do Python que é utilizada para visualização de dados e para a gente plotar gráficos. Ela é utilizada junto com o NumPy e, basicamente, o objetivo do Matplotlib é gerar vários tipos de gráficos, como, por exemplo, gráfico de barra, gráfico de dispersão, gráfico de pizza, de linha, dentre outros. E utilizando comandos simples e com a rapidez também muito alta, né? Com eficiência muito alta. Então, vamos lá. Se você utiliza o Jupyter ou o Colab, não precisa instalar, basta você importar essas duas bibliotecas. Primeiro, você vai importar o Matplotlib, o apelido, aliás, dele que a gente utiliza é o MPL, mas a gente vai utilizar mesmo o PyPlot, que a gente vai chamar de PLT. Então, importe matlib as MPL, importe matlib.pyplot as PLT. Quando a gente executar essa célula, ele vai importar as duas bibliotecas, tá bom? Então, digamos que eu tenha a minha planilha de gestão de banca e eu queira plotar a evolução da minha banca ao longo dos meses do ano. Então, vou criar uma lista, posso até colocar separado. Então, criei uma variável chamada banca e dentro dela criei uma lista, né, com os valores. Então, iniciei com R$1.000 em janeiro, em fevereiro a banca caiu para 950, depois subiu para 1.100, depois 1.200. Então, aqui a gente tem os valores ao longo dos meses e no final, em dezembro, a minha banca estava em R$2.000. Então, o que eu quero? Eu vou utilizar o Matplotlib, vou chamar ele, né, PLT, né, o PyPlot, e vou utilizar o comando plot. E qual é a variável que eu quero plotar? A variável banca. Se a gente utilizar somente esse comando, ele vai criar o gráfico para a gente. Só que eu gosto de deixar o gráfico um pouquinho mais bonitinho. Então, vou utilizar o comando título para colocar um título no nosso gráfico. Então, coloquei evolução da minha banca. O xlabel
é o quê? É a legenda do eixo X, do eixo horizontal. Então, no eixo horizontal, eu vou ter os meses do ano. E o Y-label é o eixo vertical, é o eixo Y, e eu coloquei a seguinte legenda, valor da banca em reais. E aí, vou pedir para ele imprimir na tela, mostrar na tela. Porque o comando plot, ele cria o gráfico, só que ele não mostra. A gente tem que dar o plt.show para ele mostrar para a gente. Então, vamos executar e vamos ver a evolução da minha banca. Então, tá aí, ó. No eixo horizontal, a gente tem os meses do ano. No eixo vertical, a gente tem o valor da banca e o gráfico de evolução da nossa banca. Vamos agora para um caso mais específico, tá bom? Vamos utilizar um data frame que a gente conhece bastante, que é o data frame da Premier League, da última temporada, do site Futebol Data. Então, como eu não tinha chamado o Pandas, eu vou chamar o Pandas apenas para ler essa biblioteca, tá certo? Então, vamos lá. Então, tá aqui. É aquele nosso data frame convencional, né? Tem a liga, data, horário, os times, os gols. Então, o que eu quero plotar, né? Vamos, seguinte, eu quero plotar um histograma com a seguinte coluna. Vou lá no meu data frame e vou pegar a coluna Full Time Home Goals e quero que ele plote um histograma para a gente saber qual é a frequência de gols na Premier League. Então, vou pedir para ele plotar. PLT eu estou chamando o pyplot e o comando para criar o histograma é o ist. Então, tá aqui, ó. Então, esse gráfico aí, ele mostra para a gente qual é a frequência, quantas vezes ocorreu cada um dos valores de gols do mandante. Então, uma outra possibilidade para a gente ter um gráfico um pouco mais bonito é utilizar o Seaborn. O Seaborn é uma outra biblioteca de visualização e plotagem de gráficos, né? Só que ela é voltada para gráficos estatísticos, né? É uma biblioteca incrível. Ele foi construído a partir da biblioteca do Matplotlib, né? E também está integrado às estruturas de dados do Pandas. Para a gente importar essa biblioteca, o que a gente faz? A gente utiliza o comando import, Seaborn, e o apelido que a gente normalmente utiliza é o SIA. Então, para a gente plotar o nosso gráfico de distribuição de gols do time mandante, a gente vai utilizar o seguinte comando. SIA, estou chamando Seaborn, e utilizo o comando KDE-plot. Olha como fica lindo esse gráfico. Então, aqui a gente tem a nossa distribuição de gols da nossa Premier League. Na realidade, a densidade, né? Aqui a gente tem no eixo X a quantidade de gols e ali a densidade de frequência de gols do time mandante. A gente pode fazer a mesma coisa para o time visitante. É só a gente alterar aqui para away e aqui também a gente pode plotar o nosso histograma do time visitante. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha sido claro para vocês a importância do NumPy e do Matplotlib para as nossas análises. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no Telegram. Vou deixar aqui para vocês 2 vídeos. Um da criação da nossa base de dados, fazendo web scraping do Futebol Data. E outro, nosso web scraping do site Soccer Stats. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.